Fala galera, beleza? Vou tentar fazer um vídeo mais rápido hoje, falando da segunda rodada aí do Municipal. Uma rodada em que, após a primeira, onde os 8 primeiros favoritos tinham ganho, eles acabaram se enfrentando, então, e da mesma maneira com que os que perderam já estavam no nível mais próximo. Então era uma rodada em que era muito difícil prever quem ganharia. E para vocês terem uma ideia, das 8 partidas, apenas um favorito venceu o jogo, que foi justamente essa primeira partida que a gente vai olhar, que Paulo Prata aí jogando contra o Rodrigo Merlo, Paulo Prata com 2.090 pontos de rate contra 1.800 e pouquinho do Rodrigo, 200 pontos de diferença. Mas o Rodrigo tem 2 títulos municipais, o Paulo Prata não tem nenhum, né? Mas a gente sabe aí do espírito lutador do Rodrigo e sabia que não ia ser uma partida fácil para o Paulo. Jogar aqui um sistema hatch, Ninzovic, e até que é a partida bem equilibrada, acho que tudo meio teórico aí, bem possível de jogar, e aqui o Rodrigo comete um erro grave, que foi jogar o peão em E4, que esse lance permite que o cavalo consiga vir para casa que o Paulo queria, poder fazer um forte ataque no rei. E aqui o Rodrigo deveria ter jogado cavalo C3, provavelmente. Tem que desenvolver as peças estão todas presas aqui. Cavalo C3 é um outro jeito de se atacar o cavalo, mas desenvolvendo alguma coisa. Bem melhor do que C4 aqui. Então, e daí o Rodrigo tentou agora com o bispo A3, ver se o Paulo trocava para ele poder desenvolver o cavalo. Mas é claro que o Paulo não caiu nessa, jogou dama, bateu no cavalo. E aqui o Rodrigo tenta desesperadamente ir para as trocas, para tentar aliviar a posição. Ameaçou o cavalo, ameaçou a dama. O Paulo falou, nada disso, não quero trocar nada, voltou o cavalo. Agora o Rodrigo teve a chance de novo de desenvolver uma peça, defender o cavalo e talvez botar a dama em C7 para trocar, mas preferiu voltar o cavalo. E agora você veja que tá a torre sem jogar, o cavalo sem jogar, um cavalo atrapalhando o outro, a dama numa casa comprometedora onde vai dar tempo ao adversário, o cavalo do oponente bem postado, o bispo. Então, aqui já é uma posição muito triste e o Paulo jogou com muita maestria, colocou a torre no jogo, e agora bota o cavalo, ataca o bispo, ameaça duplo. Terrível a posição. O Rodrigo vem todo para defensiva aí, mas aqui eu já vou falar para vocês que eu estaria chorando de brancas. Peças todas ruins, todas descoordenadas. E o Paulo joga muito bem aqui. Joga a torre de A na C8, traz a última peça para o jogo, impede que o Rodrigo possa desenvolver. E depois de dama B2, o nosso querido Paulo Prata, que já tinha feito um lance brilhante na primeira partida, faz novamente bispo H3, que é um lance arrebatador aqui, um lance maravilhoso. E a intenção dele, é claro, se tomava e vir com dama cheque, ainda teria bispo na frente, mas provavelmente essa posição já está colapsada aqui para o branco, vai levar mate. Então, muito bom esse lance, uma visão excepcional do nosso querido amigo Paulo Prata. E aqui o Rodrigo tentou ainda com o cavalo atacar a dama, ameaçar duplo. Aqui ainda dá do capivara entregar a paçoca, né? Às vezes o capivara pensa assim, vou jogar dama G6 e a mate no próximo. E daí leva esse belíssimo duplo aqui, triplo, né? E acaba a partida, né? Mas o Paulo não caiu nessa, falou, aqui quer saber, meu amigo? Esse cavalo já era. Jogou torre por cavalo, jogou o melhor da posição, Rodrigo tem que tomar, e agora após bispo por peão, Rodrigo Merlo joga a toalha. Aqui Paulo Prata vai jogar dama no próximo, tirar o bispo e dar mate, ou então cavalo mate. E se o Rodrigo tentar uma fuga, vou imaginar um F3 assim, ele leva cavalo por F3 com cheque duplo e mate. Então, espetáculo de partida do Paulo, confirmando aí o favoritismo, 2 em 2, líder do torneio. E aqui a gente tem uma das partidas mais aguardadas aí do evento, né? O Fernando Brizola de brancas contra mim. O Fernando com 2 títulos municipais, eu com 4. E assim, a gente tem um histórico muito longo aí de partidas, né? Acho que eu ganhei uns 2 municipais sendo do Fernando, o Fernando ganhou uns 2 em cima de mim. E a última vez que a gente se enfrentou, ele me ganhou ali no online. Tava com ele bem engasgado. E era uma partida que os dois queriam muito ganhar e a gente jogou uma abertura que acho que a gente nunca tinha jogado, que foi
eu tentar jogar C5 aqui contra Londo. Eu não lembro do Fernando ter jogado Londos contra mim antes. Ele é um jogador de francesa, né? Então contra E4 ele joga E6. E aqui ele de brancas jogou D4 e Londo e eu joguei C5. E a minha ideia, é clara, é tentar bagunçar ao máximo a partida, tentar ir para o caos. O Fernando ele tem um estilo que ele joga muito no contra-ataque, então ele te deixa você se expor, ele defende muitas posições, mas na hora certa ele joga com dinamismo. Então vocês vão ver que nessa partida não foi diferente. Eu tentei botar o caos aqui no tabuleiro, joguei uma linha bem aguda, eu estou batendo nos 2 peões, então ele tem que jogar bem preciso aqui para não perder material. Jogou com dama B3 e depois de tomar, acabou a gente ficando com essa estrutura ruim. Só que aqui ele vai perder um peão, tá? Porque o cavalo ataca o peão e seja defendendo com E3 ou com cavalo C3, no próximo lance eu venho começando duplo e podendo tomar aqui em A2. Então mesmo que jogue rei D1, por exemplo, eu tomo em A2, se torre toma, cavalo toma e bispo volta tentando bloquear o cavalo, o peão sai para poder voltar o cavalo aqui. Então ele jogou o cavalo A3 para tentar salvar o peão e levou torre por cavalo aqui, um lance brilhante da nossa parte, mas esse lance eu fiz ao toque, resolvo muitas táticas, então eu não penso 2 vezes para jogar um lance desse, então ele teve que dobrar os peões e aqui momentaneamente a gente está com o cavalo a mais, parece que já está decidida a partida, só que o problema é que o cavalo não sai. Então o rei está controlando uma casa, o peão a outra e ficou tudo meio preso. Aqui eu calculei muito, tentando achar um jeito de poder desenvolver o bispo e pensei muito em jogar E5, que até um lance que o computador gostava, ou o cavalo aqui, ou o cavalo aqui, mas no fim das contas preferi jogar tranquilo, desenvolvendo o peão e fui para tentar ficar com o par de bispos, jogar um par de bispos contra bispo e cavalo e uma estrutura levemente melhor. A gente conseguiu aqui alguma coisa, consegui desdobrar os peões e ter uma estrutura melhor, ter um bispo contra um cavalo que é bom também, porque o bispo joga nas 2 alas, enquanto o cavalo só fica na ala da dama. Fui para o princípio das 2 debilidades para tentar, deixei os peões nas casas ruins, tentei ver se eu consegui entrar com o meu rei, fiz o que estava de tentar fazer para ganhar, mas infelizmente eu não consegui muita coisa. O Fernando foi defendendo muito bem, aqui teve uma proposta de empate, e daí no fim das contas eu resolvi tomar o cavalo, fui para cima dos peões, e aqui é uma posição que eu tinha muita esperança de ganhar, porque eu tenho um peão a mais, tenho uma chance aqui de coroar, só que o Fernando achou um recurso excepcional, que foi, enquanto eu fui para coroar o meu peão, ele veio tentar tomar o outro, e aqui ia acontecer o seguinte: existe a chance de eu coroar, ele ter que entregar a dama, só que ele ficar com 2 contra 1, e em algum momento eu ter que tomar, ficar 1 contra a torre, mas como rei aqui eu vou ter que sacrificar a torre pelo peão. Então acabou que aqui eu já não tinha muitas esperanças de ganhar, mas tentei, e achando que a partida estava empatada, joguei torre B2 aqui, que é um lance que deixa ele sem resposta, e ou deixa ele passivo ou ele acha o recurso do Estelimate. E ele achou muito bem o recurso do Estelimate aí. E aqui, infelizmente, a gente teve que se contentar com o empate. Eu saí um pouco frustrado, porque eu sabia que eu tinha algumas posições, talvez, para ganhar. Faltou um pouco de técnica aí da minha parte. Depois que eu vi que ele teve uma chance clara de vitória, já fiquei um pouquinho mais conformado. Mas, assim, boa partida do Fernando, um bom empate aí. Acabou que não prejudicou tanto o torneio de ninguém, mas ficou um gostinho amargo para mim aí nesse jogo. E aqui temos um outro grande confronto, que era o Rodinei contra o Adriano. Esses dois aí tem muita história também. E teve algumas imprecisões aí na abertura, mas eu vou chegar aqui num dos momentos chaves, que foi, esse aqui é o primeiro momento, que embora o computador considere um erro aqui F7, mas eu acho que é o lance que qualquer um jogaria. O computador prefere dar a qualidade aqui, mas acho difícil jogar um lance desse. E aqui que a gente chega no detalhe.
O Adriano tomou de peão, ele tinha que tomar de dama, porque aqui, olha o que o nosso querido amigo Odinei fez. Ele jogou torre por bispo, e depois de torre por dama cheque, e a partida está acabada aqui com o Odinei ganhando uma peça inteira. Segurou a promoção aqui, tem os peões a mais e jogou muito bem. E aqui a gente chegou no final bem parecido comigo e do Fernando, né? Só que aqui o Odinei teve a técnica e a paciência necessária para converter o ponto e, e fez aí uma bela vitória. Aqui outra excelente partida, o Marlon contra o Ivo. Essa foi a partida mais técnica aí do torneio, os dois com 95% de precisão. Um joguinho um pouco de compadre aí, trocando muita peça. E uma posição em que em uns momentos o Marlon estava apertando, em outros o Ivo estava apertando, e eles acabaram empatando aí numa posição que ainda tinha muito jogo. Vamos olhar aqui, ó, só para vocês verem a revisão aqui, jogo quase todo zerado, mas uma partida em que alguns momentos um estava um pouquinho melhor, outro, e são os dois últimos campeões municipais, então essa é uma partida que depois eu vou analisar com muita calma aqui no canal, porque é um jogo que vale a pena a gente ver nos detalhes. Dei essa passadinha rápida aí só para vocês verem mais ou menos como foi um final de Torre Bispo. E por último a gente chega aqui na partida da Emanuele com o Ricardo Simon. A Manu teve muitas chances de ficar melhor e o Ricardo Simon perdeu uma oportunidade também fantástica aqui, que foi nesse momento. Ele tem simplesmente cavalo por peão cheque e depois torre por cavalo. E daí tá batendo aqui no peão de F7, vai ter dama entrando. Aqui a Manu tá bem difícil a posição para ela. E depois o Ricardo teve outra chance de jogar cavalo por peão, não viu. Daí outra chance de jogar cavalo por peão e não viu. E foi acabando as chances até que a Manu consegue a troca e equilibra. E daí a Manu fica melhor aí, com uma estrutura melhor de peões. Mas acabou que eles empataram aí essa partida. E depois Arthur Zausa contra o Thiago Cavegleon. Uma boa vitória aí do Thiago. O Thiago jogou uma partida bem lógica, bem sólida. Conseguiu esse duplo. Não quis tomar a torre. Preferiu defender o que era dele. Mas o rei do Arthur muito exposto. E de uma maneira excepcional aí, o nosso querido Thiago consegue o ponto. Bom, só passando aí pelos outros resultados, o Davi Sauer ganhou do Vinícius Calegari e o Felipe Verde ganhou do Vinícius Fainello. Essa que para mim foi a maior surpresa da rodada, embora eu já tinha advertido que o Felipe Verde estava jogando muito bem. Então, logo mais eu faço o vídeo da terceira rodada. Espero que vocês tenham gostado, dá uma curtida aí e após o torneio, com calma, eu vou analisar algumas dessas partidas com mais profundidade, porque foram partidas muito técnicas. Forte abraço aí e até a próxima.